Olá, minha gente! Estamos aqui hoje para finalizar o capítulo 8 do livro O Poder da Oração Intercessória. E estamos também aqui na página 120, onde nós falaremos como Deus operou para curar um moinho de vento. E que história é essa, Gisele? Deus curar um moinho de vento? No início desse capítulo, se você não assistiu o vídeo, você tá intimado, volta lá. Assim que terminar isso daqui, você volta para assistir. E você ainda quer? Você ainda não assistiu todos os outros, né? Capítulo 1, 2, 3. Então, eles estão disponíveis para você. A cada semana estamos tratando de um capítulo do livro para que você possa meditar na palavra, orar de acordo com aquilo que o capítulo da semana está dizendo. Eu tenho certeza, se você fizer isso, sua vida vai dar uma reviravolta para melhor. Porque o que estamos falando daqui é o poder que o Senhor libera na sua vida para que você reine e assim você conquiste e a sua vida seja, como a palavra de Deus diz, como mais do que um vencedor. E para você compreender isso, vamos agora iniciar a leitura. E antes, se inscreve aqui no canal, dá uma curtida aí nesse vídeo e não esqueça, quando se inscrever no canal, confere aí para ver se o sininho está clicado na opção todas. Vamos para a leitura? Página 120, o livro O Poder da Oração Intercessória, capítulo 8. Eis uma versão abreviada das habilidades mecânicas de Deus usadas na cura do moinho de vento. A água era considerado líquido de ouro na região desértica e estéril do nordeste do Quênia. E o nômade Turkana, que vivia ali, dependia do moinho de vento que ficava próximo à sua casa para bombear centenas de galões de água diariamente. Quando a água parou de fluir, foi uma grande preocupação para toda a comunidade de Loren Gallup. Randy Nelson e outro missionário tentaram sem êxito consertar o moinho de vento, mas finalmente entraram em contato com o empreiteiro do Quênia que o havia construído. Ele voou mais de 600 quilômetros para descobrir um dano irreparável, provavelmente causado pela areia. Ele percebeu que a bomba inteira precisava ser substituída. O empreiteiro voltou para casa, pretendendo enviar uma bomba para substituição, mas não conseguia encontrar nenhuma. Randy subiu ao topo do moinho de vento e desligou, travando as pás com uma corrente de metal para impedir maiores danos. Em seguida, ele e sua família dirigiram 800 quilômetros até Nairobi, mas também não conseguiram localizar uma bomba na cidade. Sem outra solução disponível antes de sair de Nairobi, Randy entrou em contato com um colega nos Estados Unidos e pediu a ele que levasse uma bomba quando voltasse para lá, cerca de 10 dias depois. Ao voltarem para casa, à medida que a família Nelson se aproximou de Loren Gallup, eles ficaram estupefatos ao perceberem que as pás do moinho de vento estavam girando rapidamente. Quando estacionaram perto da casa, um jovem Turkana correu até eles, gritando as novidades. O moinho de vento está novamente bombeando água. Ele prosseguiu explicando que, enquanto eles estavam fora, algumas mulheres decidiram orar pelo moinho de vento, assim como Randy lhes ensinara a orar pelos enfermos. As mulheres turcanas se reuniram em volta do moinho de vento, impuseram as mãos sobre ele e oraram para que funcionasse. Elas continuaram por um tempo intercedendo e adorando intensamente. Pouco depois, um vento forte soprou contra o moinho de vento e a corrente de metal se partiu, e as pás do moinho de vento começaram a girar. Ao verificarem o tanque de água, elas se regozijavam e louvaram a Deus por verem a água fresca fluindo no cano. Randy ficou atônito ao ver uma bomba quebrada que não podia funcionar puxando água do solo. Mas foi exatamente isso que aconteceu. A água continuou a fluir durante os dias seguintes, parando somente quando a bomba estava prestes a chegar dos Estados Unidos. Atualmente existem mais de 1000 crentes turcanos nômades, e a maioria já ouviu o notável testemunho de como Deus, que governa o universo, responde a orações relativas a necessidades pessoais e não tem dificuldade em curar o moinho de vento. A intercessão e a adoração daquelas queridas quenianas subiram como incenso precioso até o trono de Deus. Ele se agradou da fé simples daquelas mulheres, na sua grandeza e bondade, como Davi
disse no Salmo 18, versículo 10. Ele voou sobre as asas do vento e curou o moinho de vento, embora os nativos daquele lugar o chamassem ironicamente de demônio da poeira. Aquele, na verdade, era um vento paga, liberado do trono de Deus, atingindo o alvo com precisão angelical e poder santo. O oposto de poder é fraqueza ou incapacidade. É o que temos sem a ajuda do Espírito Santo. Romanos 8, versículos 26 e 27 nos diz: da mesma forma que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. ênfase do autor. A palavra traduzida como fraqueza significa literalmente a incapacidade de produzir resultados. Isso certamente nos descreve em muitas situações. Essa passagem diz que o Espírito Santo quer nos ajudar nessas situações. Uma tradução mais literal da palavra ajuda seria dominando junto com e contra. O Espírito Santo quer acrescentar o seu poder infinito à nossa força finita, nos ajudando a obter os resultados que precisamos. Isso está bem ilustrado na seguinte história. Durante uma cirurgia de coração, uma jovem esposa e mãe morreu na mesa de cirurgia. Ela foi ressuscitada por meio de aparelhos, mas nunca recuperou a consciência. Os médicos asseguraram que havia sido melhor, uma vez que o cérebro dela fora privado de oxigênio e nunca mais funcionaria adequadamente. O pastor e os outros irmãos colocaram o marido e oraram com ele. 3 dias depois, o pastor despertou, percebeu que sua esposa não estava na cama e foi procurar por ela. Encontrou-a deitada no chão da sala de visitas, gemendo. Quando lhe perguntou o que estava acontecendo, ela disse que não sabia e não entendia, mas não podia deixar a jovem mulher morrer. Durante as 3 noites seguintes, ela ficou deitada no chão, gemendo e orando a noite inteira. No dia seguinte, a mulher internada no hospital voltou a si de repente, surpreendendo os médicos. Sua mente estava lúcida e ela estava perfeitamente bem. O Senhor a havia restaurado para o seu marido e seus filhos. Precisamos entender o quanto somos dependentes do Espírito Santo em nossa vida de oração. A esposa do pastor entrou em intercessão por aquela mulher porque o Espírito de Deus deu a ela essa tarefa, e não porque ela resolveu fazer isso. Observe como os versículos de Romanos se cumpriram literalmente nessa situação. Em alguns momentos, a esposa do pastor só conseguia gemer em intercessão. Isso acontece ocasionalmente quando um peso enviado pelo Espírito Santo se torna tão grande que, sem encontrar palavras para expressá-lo, a intercessão do Espírito Santo através de nós se transforma em gemidos ou até em um choro profundo. Alguns chamam isso de dores de parto, entre aspas. Às vezes as palavras simplesmente não são suficientes para expressar o fardo que há em nosso coração. Se isso acontecer com você, não fique alarmado. Simplesmente ore, como o Espírito Santo direcionar, até sentir uma liberação do fardo ou até que a resposta venha. Outro tipo de intercessão deve ser mencionado quando falamos sobre o poder liberado por meio da oração, pois ele resulta em uma liberação de poder muito maior. É a oração de concordância. Em Mateus 18, versículos 18 e 19, Jesus nos diz: digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. A unidade gera grande poder. Nós nos movemos com base em um princípio de multiplicação e não de soma. Deus disse a Israel: 5 de vocês perseguirão 100, 100 de vocês perseguirão 10.000, e os seus inimigos cairão a espada diante de vocês. Levíticos 26, versículo 8. Esse princípio de sinergia é definido como a ação combinada de 2 ou mais pessoas que tem um efeito total maior do que a soma dos efeitos individuais. Esse termo é usado nas Escrituras para descrever os membros do corpo de Cristo atuando em conjunto. Em Romanos 16, versículo 3, Filipenses 1, versículo 24 e 3 João 1, versículo 8, o Espírito Santo nos diz que o princípio da sinergia opera quando trabalhamos juntos.
E isso certamente é verdade no que se refere à oração. Gordon Lindsay, em seu livro Oração que Transporta Montes, compartilha a seguinte história de sinergia criada pelo poder da oração de concordância. Em maio de 1940, os Panzers nazistas avançavam abertamente e a Inglaterra parecia enfrentar sua pior derrota na história. O alto comando alemão afirmou: o exército britânico está cercado e nossas tropas estão rumando para sua aniquilação. Na esfera natural, não havia esperança. Parecia que centenas de milhares de rapazes ingleses logo estariam mortos ou sofrendo nos campos dos prisioneiros nazistas. Um dia de oração foi convocado por Sua Majestade, o rei, em 26 de maio, e Deus veio em defesa do seu povo. Uma tempestade desceu sobre a área de Dunkerque, salvando os exércitos dos aviões nazistas. Depois Deus acalmou o mar, permitindo que os iates costeiros transportassem as tropas para longe das praias. Os mais otimistas esperavam que cerca de 20 ou 30 unidades pudessem ser salvas. Na verdade, foi resgatado um número 10 vezes superior. O jornal The Daily Sketch declarou: nada semelhante aconteceu antes. Em toda parte era dita a palavra milagre, enquanto tanto os soldados quanto os civis faziam menção ao dia de oração. Talvez individualmente ninguém tivesse fé para ver aquele milagre acontecer, mas os cristãos se uniram em oração quando um rei teve fé para convocar a nação para orar em um momento de angústia. Deus respondeu e a nação foi salva. Quando você tiver dificuldades para virar a mesa ou para ter vitória em uma situação difícil, encontre um ou mais crentes para concordarem com você em oração. Muitas vezes, e aí que ocorre uma reviravolta. 5 dos 6 testemunhos compartilhados neste capítulo envolviam mais de uma pessoa intercedendo pela situação. Não tente lutar contra o adversário sozinho. Encontre alguém para ajudá-lo. Deus responderá às suas orações. Frequentemente, ao intercedermos, esquecemos que o poder do Espírito Santo está disponível a nós. Não cometa esse erro. Se não podemos apelar para o poder do céu, então, por que estamos orando? Lembre-se de que você está apelando para um Deus todo-poderoso, que intervém nos assuntos da terra por meio das orações do seu povo. Peça, creia que os relâmpagos cairão e a terra tremerá. Suas orações não estão presas à terra. Elas sobem até o trono de Deus como um incenso precioso. O fogo e o poder de Deus serão acrescentados e juntos você e Deus formam uma equipe tremenda. Talvez você nunca restaure um moinho de vento ou levante um morto, mas poderá haver vidas transformadas, corpos curados e espiritualmente mortos ressuscitarem. Tudo porque você optou por ser parceiro de Deus, do Deus do trovão e dos relâmpagos. Que comecem as tempestades. Vamos fazer esta oração juntos? E nesse momento de oração, eu costumo dizer para que você não repita simplesmente: vou repetir porque ela está gravando o vídeo e esse é o momento da oração. Mas repita essas palavras, crendo que dos céus o Senhor está liberando poder, assim como os raios, os relâmpagos são lançados sobre a terra. O poder de Deus está sendo liberado a cada palavra que sai da tua boca, a cada oração que é feita. E nós estamos aqui, unidos. E esse poder vai ser multiplicado a partir do momento que você se unir a mim, crendo nesse poder de Deus. Oremos. Pai, obrigado pelo teu grande amor e pelo teu tremendo poder. Preciso que os teus trovões e os teus relâmpagos sejam liberados sobre... Especifica agora a tua necessidade. Peço-te que assumas o controle desta situação comigo. Ajuda-me na minha incapacidade de realizar o que é necessário, demonstrando o teu grande poder. Sei que tu fazes milagres hoje, Senhor. Venha ao meu encontro com os teus milagres na minha hora de necessidade. Creio no teu grande poder e peço-te por ele, em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, creia que essa necessidade que você está passando agora, você em breve verá que ela não será nada
E muitos olharão para você, dizendo, realmente, esse Deus é um Deus de milagres. E você não deixa isso guardado só para você, não. Assim como esses testemunhos aqui, citados nesse livro, edificaram a tua vida. Deixa nos comentários. Se você já viveu alguma experiência, alguma vivência de milagres, deixa aí nos comentários que eu vou ficar muito feliz em saber. E agora chegou o momento do você, entendeu? No final de cada capítulo, para quem ainda não tem acompanhado os outros capítulos, nós temos o momento você entendeu. E a primeira pergunta é: como o trovão e o relâmpago exemplificam a intercessão? 2. Cite alguns dos exemplos bíblicos do poder de Deus sendo liberado por meio da oração. Lembrando que as primeiras questões normalmente você vai encontrar no vídeo anterior, que é o capítulo 8.1. Esse vídeo de agora é o 8.2, então vamos para a questão 3. Que grandes verdades são apresentadas em Romanos 8, versículos 26 e 27. Muito fácil, só você abrir a sua Bíblia lá em Romanos e conferir. 4. O que sinergia tem a ver com intercessão? Isso nós vimos aqui. 5. Você não adora estudar a palavra de Deus? Não é bom demais estudar a palavra de Deus? Isso é muito íntimo, que a palavra de Deus diz, né? Bem-aventurado aquele, né? Se deleita, que medita na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Se você, até isso, tem dificuldade, peça ao Senhor, Ele vai colocar esse desejo, vai brotar em seu coração. Eu tenho testemunho de pessoas que tinham dificuldade na leitura. E a partir do momento que elas começaram a orar pedindo, Senhor, me dá prazer. Hoje elas engolem livros que edificam a elas, leem a Bíblia diariamente e assim elas se fortalecem no Senhor. Eu espero que esse capítulo tenha impulsionado a tua fé, tenha fortificado você, porque ele não só conta os testemunhos, mas ele também é embasado na palavra de Deus. Confira aí as verdades que dizem lá em Romanos, como citamos aqui, os versículos 26 e 27. Assim como todas as outras referências, você pode voltar o vídeo e ir pausando aos pouquinhos. A Gisele falou rápido demais, volta lá e assiste, faz as suas anotações. Tenho certeza que à medida que você for buscando mais a Deus, não só para ter o favor dele, daquilo que a mão do Senhor pode oferecer, mas para que você tenha intimidade com Ele, a sua oração, o poder que vai ser liberado através da sua oração, através da sua intimidade com Deus, vai romper barreiras. E não só a sua vida, mas muitas outras que estarão te cercando, que estarão à tua volta. O alcance vai ser muito maior e a mudança vai ser sempre e sempre para melhor. Que Deus abençoe a sua vida e comecem as tempestades de muita oração. Um beijo para você, até o próximo vídeo e tchau!